Nesse vídeo eu vou te contar como aumentar brutalmente as suas visualizações usando inteligência artificial. E você não vai aumentar exatamente por conta do tipo de conteúdo diferente que vai sair com a ajuda da IA, mas necessariamente porque você vai colocar mais volume de conteúdos. E quanto mais volume de conteúdo você coloca aqui na internet, maiores são as suas chances de ser visto. E quanto mais visto você é, mais lembrado você é. Quanto mais lembrado você é, você ganha mais seguidores, ganha mais alcance, ganha mais mídia e, consequentemente, tende a ganhar mais visualizações e mais dinheiro no seu bolso. É justamente isso que eu quero te propor nesse vídeo aqui. E tem várias formas de você usar IA para produção de conteúdos. Eu tenho uma metodologia completa de IA para criação de conteúdos. Ela vai desde você conceber um conteúdo até você transformar esse conteúdo em vários outros. E se você quiser saber um pouco mais dessa metodologia, basta clicar aqui no primeiro link da descrição, me chamar, eu vou te explicar como é que funciona essa metodologia. Mas o centro desse vídeo aqui tá em te mostrar como que o volume de conteúdos pode te ajudar a trazer muito mais visualizações. Que é isso que todo mundo quer, porque como eu falei, quanto mais visualizações você tem, maiores são as chances de você conseguir mais clientes. E tem dois jeitos de você usar a inteligência artificial hoje para a produção de conteúdos: o jeito certo e o jeito errado. O jeito errado é você achar que a IA vai te substituir em tudo, que você vai só pedir um conteúdo e ela vai te dar um conteúdo e pronto, acabou. Você tem que pedir da forma certa, você tem que usar a IA da forma correta para criar os seus conteúdos. Não basta você jogar um prompt e falar para ele te dar um conteúdo sobre um assunto específico, que ele não vai te trazer um conteúdo bom. A IA vai te trazer um conteúdo genérico, um conteúdo sem sal, sem personalidade, que é isso que muita gente está fazendo. E por isso que a galera não consegue aumentar as visualizações, por isso que os conteúdos não têm essa diferenciação. Porque em um mundo onde todos os conteúdos são produzidos com IA, sem personalidade, sem sal, sem aquela essência da pessoa por detrás, quando você produz conteúdos dessa forma, quando você coloca a sua personalidade, a sua essência, o seu tom de voz, as suas vivências, aí você se diferencia. Porque de nada adianta você só sair criando em volume e esse volume de conteúdo ser ruim. Você precisa ter um volume de conteúdos bom e esse conteúdo também precisa ser bom. Ele também precisa ter essa personalidade. Ele precisa ter a sua cara no conteúdo. Então você tem que usar a IA da forma correta para produzir. E como que é essa forma correta? É você justamente colocando o seu tom de voz. Você colocando a forma com que você se expressa, a forma com que você escreve, com que você grava vídeos, que aí os conteúdos tendem a sair muito melhores do que aqueles puramente que a pessoa só pede algo e pronto, acabou. Porque por mais que a inteligência artificial hoje facilite muito a produção de conteúdos, é isso que eu vou te mostrar aqui, é isso que eu mostro nesse canal, é isso que eu mostro aqui na minha metodologia, a IA não pode roubar totalmente a sua personalidade. Exatamente porque é esse fator mais humano que diferencia você e que faz você vender no final das contas. Porque as pessoas compram de pessoas. E por mais que tenha um robô, tenha a inteligência artificial te ajudando a produzir, te ajudando a fazer várias tarefas operacionais, ela não pode ter personalidade no seu conteúdo. A inteligência artificial precisa se moldar ao seu conteúdo, e não ao contrário. Ela que precisa entender qual que é o seu tom de voz, qual que é a sua personalidade, e ela trazer bons conteúdos. E não o contrário, não ela só sair fazendo do jeito que ela quer e pronto, acabou. Como que funciona uma parte da minha metodologia, que é isso que eu vou te falar aqui nesse vídeo agora. Você precisa de um input inicial. Você precisa colocar um conteúdo na inteligência artificial. Precisa colocar uma entrada nela. Na hora de você escrever o seu prompt, na hora de você pedir alguma coisa para IA, você precisa colocar sua personalidade, o seu tom de voz. Como que é uma boa maneira de você fazer isso? É você pegar a transcrição de um vídeo no YouTube, ou pegar o roteiro de um vídeo de YouTube que você usa, que você faz aí para você no seu dia a dia, e aí você joga para a inteligência artificial. E aí quando você joga isso e treina ela para ela te dar uma resposta masterizada, uma resposta boa, aí você consegue bons conteúdos daquilo dali. Uma outra forma de você colocar essa primeira entrada de conteúdos para IA entender a sua personalidade é você colocar um carrossel que você escreveu, uma newsletter, uma carta longa, uma sequência de stories, roteiro de reels. Enfim, você tem que colocar coisas suas com a sua personalidade, com o seu tom de voz, para a IA ser treinada com isso. E quando ela é treinada dessa forma, ela consegue te dar saídas boas. Ela consegue te dar esses outputs, essas saídas de resposta, essas respostas mesmo que a inteligência artificial te dá de uma forma muito melhor, de uma forma muito mais otimizada, porque ela vai se moldar de acordo com seus conteúdos. E não basta só isso. Não basta você colocar uma entrada boa, você receber uma saída relativamente boa e você sair repostando. Hoje ainda, pelo menos em 2025, quando eu estou gravando esse vídeo, você ainda precisa de fazer uma revisão humana nesse conteúdo.
Porque você não vai só sair postando o que a IA te der. Você precisa entender se aquela resposta que ela te deu foi boa. Precisa entender se aquilo se molda ao seu conteúdo. Se realmente faz sentido, você precisa fazer essa revisão. E aí depois que você fizer essa revisão, você vai lá e posta, você vai lá e grava, você vai lá e faz a arte. Você precisa dar essa revisada antes de postar um conteúdo. Porque como eu te falei, os seus seguidores, ou o jeito que você se porta nas redes sociais, o seu estilo de comunicação, só você sabe. Você precisa entender se aquela resposta que a IA tá te dando faz sentido de acordo com a comunicação que você quer colocar. Porque pelo menos para mim aqui, um bom trabalho que a inteligência artificial está fazendo é exatamente de organizar as ideias. Então todo aquele momento que eu passava para organizar as ideias, para colocar os bullet points de um roteiro, para colocar uma, sei lá, uma ideia de carrossel, tudo isso eu demorava muito tempo. Porque até eu estruturar esse pensamento em camadas para que ele tenha um certo sentido, eu levava muito tempo. Eu ficava alguns minutos, tipo meia hora, 25 minutos, 40 minutos, só para poder organizar essas ideias e aí sim sair algo bom. Só que quando você usa a inteligência artificial da forma certa, as respostas que ela te dá saem muito boas, porque você poupa justamente esse tempo que você passaria otimizando esse carrossel, otimizando esse roteiro, ou organizando a estrutura dele. Ela vai lá e já te dá 80% da estrutura pronta. Ela vai lá e te dá os pensamentos totalmente organizados, somente para você fazer uma revisão humana. E depois que você fizer essa revisão humana, você vai lá e grava, vai lá e produz o seu conteúdo. Porque isso agiliza muito a sua produção. Então, carrosséis que eu demorava meia hora, 40 minutos para escrever, hoje estou demorando 5 minutos, 2 minutos. Porque eu pego, coloco essa primeira entrada na inteligência artificial, peço para ele fazer um carrossel de acordo com a minha personalidade, com o meu tom de voz, e aí depois recebo uma resposta. E essa resposta que eu recebo, eu vou lá e otimizo, eu vou lá e faço algumas pequenas correções de acordo com a minha própria história de vida, de acordo com meus próprios pensamentos, com minhas próprias vivências. Mas a ideia foi ali, 80% organizada. Basta eu, dentro dessa ideia que a IA já organizou, fazer algumas pequenas revisões, colocar meus pensamentos, colocar um pouco mais da minha personalidade, da minha história. É isso que eu recomendo que você faça também. Porque aí você consegue produzir conteúdos com muito mais volume. Porque antes, se você demorava meia hora, 40 minutos para fazer uma sequência de stories, para escrever um texto, para fazer um carrossel, para criar um roteiro de vídeo, agora você demora de 5 a 10 minutos. Às vezes até menos do que isso. Porque as respostas estão cada vez melhores que vai precisar de muito menos revisão humana. E aí você vai pegar, só pedir o roteiro e gravar. Mas para isso, é claro, você precisa usar a inteligência artificial da forma certa. Essa aqui é só a pontinha do iceberg, é só a pontinha do que você realmente precisa. Você pode usar qualquer inteligência artificial. Hoje aqui na minha operação eu uso o chat GPT. Aí o que eu faço? Eu treino GPTs, eu treino agentes de IA para cada tipo de conteúdo, porque assim ele me dá uma resposta muito melhor, muito mais otimizada e exatamente de acordo com o meu tom de voz. Então eu pego todos os roteiros de reels que eu já fiz até hoje, todos os vídeos que eu gravei, jogo aqui. E aí eu treino de acordo com essa personalidade, de acordo com o meu próprio tom de voz, com o meu estilo de comunicação, e ele me retorna um roteiro muito bom. Além disso, eu consigo colocar, por exemplo, roteiros de reels que viralizaram, consigo colocar ideias de ganchos, ideias de CTAs, ideias de desenvolvimento, consigo colocar um pouco de storytelling. Eu posso treinar ele da forma com que eu quiser. E é isso que deixa tão forte o uso das inteligências artificiais. Porque todo aquele roteiro, toda aquela parte mais operacional, mais organizacional da IA, ela vai lá e faz tudo para mim. O conteúdo já sai praticamente pronto. Eu vou lá, só faço algumas pequenas revisões e pronto, acabou. E aí hoje o que eu faço? Eu primeiro crio um vídeo de YouTube, então esse vídeo que você está vendo aqui agora, eu vou lá, pego o roteiro dele, eu pego a transcrição dele e jogo essa transcrição, esse roteiro, em um GPT treinado. E aí depois eu vou lá e recebo uma ótima resposta do GPT. E depois eu organizo tudo isso daí. Acho que um dia eu vou fazer algum conteúdo mais de bastidores, mostrando como que eu produzo um conteúdo com a ajuda da IA e quanto tempo que eu demoro. É uma boa ideia de vídeo para trazer aqui. Comenta aqui se você quer essa ideia de vídeo no ar de verdade, se você quer que eu produza um vídeo assim, mostrando desde a concepção de um conteúdo até mesmo o lançamento dele. É legal porque eu posso cronometrar, posso mostrar exatamente como que eu faço aqui o meu processo de criação de conteúdos hoje. E depois que você tem essa clareza, depois que você tem todas essas ideias organizadas com a ajuda da inteligência artificial, você consegue dar muito mais vazão para o seu conteúdo, consegue produzir com muito mais volume, com muito mais escala. É aquela conta que eu estava fazendo ali agorinha. Se você produz hoje
um carrossel em 30 minutos, um roteiro de reels em 30 minutos, mais uns 15 para gravar, mais uns 15 para editar, você demora de 30 minutos a 1 hora para produzir o conteúdo. Com a ajuda da IA, você produz um conteúdo todinho em 20 minutos, porque você produz o roteiro rapidinho, ou produz o script rapidinho, depois você vai lá, grava, ou coloca algum carrossel, coloca alguma arte já pronto, você edita e pronto, acabou. E aí você consegue produzir com muito mais volume. E aí digamos que você demore uns 20 minutos para produzir um conteúdo hoje, do zero até o conteúdo estar postado. Você consegue produzir 3 conteúdos por hora, quando antigamente você conseguia produzir só um conteúdo por hora. E é isso que é o poder da inteligência artificial. E é por isso que você consegue aumentar muito as visualizações dos seus conteúdos. Porque você produz com muito mais volume, produz com muito mais escala. Se você postava um vídeo por dia no Instagram, agora você pode postar 3. Se você postava um carrossel, uma newsletter, um vídeo de YouTube por dia, agora você pode postar 2, 3, 4, 5. Porque com esses pensamentos organizados, o seu único trabalho assim mais estratégico é nessa parte de revisar o roteiro, de revisar o script que a inteligência artificial te deu, de revisar alguma informação ou outra que é necessária para aquele conteúdo estar no ar, para aquele conteúdo realmente ter a sua cara, ter a sua personalidade, o seu estilo de comunicação. E dessa forma você tem muita aceleração no seu conteúdo e tem muito sucesso aqui no final das contas. E claro, você precisa permanecer. Você precisa permanecer criando, fazendo. E eu não gosto muito desses verbos no gerúndio, porque às vezes eles traduzem algo que está incompleto. Do tipo, eu estou fazendo, eu estou estudando, eu estou criando. Só que você precisa estar em constante criação. Você precisa criar, 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 gravar conteúdo, gravar, gravar, gravar. Produzir, 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 produzir. Porque de 1000 conteúdos que você postar, só uns 50 vão dar certo. Só que quanto mais você fizer, maiores são as chances de você dar certo mais rápido. Se te falassem que você precisa produzir 1000 conteúdos para ter sucesso, quanto tempo que você demoraria? É isso que está ao seu alcance hoje. Basta você chegar e produzir os 1000 hoje. Tenho certeza que esses 1000 conteúdos eles vão te levar ao sucesso. Tem até um outro vídeo aqui no meu canal, que é da teoria das 1000 tentativas, onde eu explico um pouco mais sobre isso. Eu faço uma análise dos grandes nomes aqui do digital, que todos eles produziram mais de 1000 conteúdos até darem certo. Ou pelo menos produziram até hoje. E é por isso que eles têm tanto sucesso. E às vezes a gente reclama de não estar tendo sucesso, de nosso conteúdo não pegar uma quantidade de visualizações, ou de não ter um alcance muito grande, mas a gente nem se deu ao trabalho de fazer em volume primeiro. Então é isso que eu te convido. Beleza, se você já rompeu a barreira de produzir conteúdos, você já está na frente de muitas pessoas, de mais de 90%, eu diria. Agora você tem que permanecer durante esse grupo de pessoas que consegue produzir com bastante tempo aqui na internet. Que consegue permanecer produzindo, mesmo com as dificuldades, mesmo com as intercorrências da vida. Eu tô doente hoje aqui. Tô gravando esse vídeo doente, minha garganta não tá muito boa. Acho que vocês até perceberam aqui pela minha voz fanha. Só que você precisa produzir mesmo assim. E claro que eu não tô falando para você desrespeitar o seu corpo e para você fazer de qualquer forma. Mas eu tô falando que você precisa ter essa consistência. Porque eu vejo que é exatamente isso que diferencia os grandes nomes dos nomes que às vezes não dão certo ou que não tem aquela constância de resultados. É isso que você precisa desenvolver. É como emagrecimento, por exemplo. Quando você decide emagrecer, não é 2 meses de dieta que vão te emagrecer e pronto, você tá magro para sempre. É uma constante evolução. Você precisa fazer um pouquinho todos os dias. Fazer a dieta, fazer os seus treinos, permanecer nessa disciplina até você atingir o seu objetivo. E por que aqui na internet é diferente? Por que você acha que com um conteúdo você tem que mudar completamente de vida? Beleza, você precisa só de um conteúdo para mudar completamente de vida. Só que até chegar nesse conteúdo que vai transformar a sua vida, você precisa produzir muito. E produzir em muito volume. E quanto mais volume você produz, mais visualizações você tem. E quanto mais visualizações, maiores são as chances de você ter seguidores, ter clientes e ter muito mais dinheiro no seu bolso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quer aprender um pouco mais da minha metodologia de AI e colocá-la em prática e produzir com ainda mais volume, com ainda mais consistência e com ainda mais qualidade, basta clicar aqui no primeiro link da descrição que eu vou te ensinar a matriz de conteúdo infinito e como que você pode produzir conteúdos infinitos a partir de agora, com muito menos esforço, muito mais qualidade. Um abraço e nos vemos no próximo conteúdo.